Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. Hoje a conversa é a seguinte: medo de não saber qual substância usar e resultado que esperar. Olha só, isso é muito sério, porque muitas pessoas elas já querem sair fazendo um sucesso. E o sucesso, gente, ele não acontece da noite para o dia. Não acontece da noite para o dia. Você pode ter certeza disso. Ninguém chega arrebentando, dando certo o tempo todo, começando dando certo. Não é assim. Você tem um período de maturação que você precisa entender qual que é o seu trabalho. No meu último ano de faculdade, eu tinha 22 para 23 anos, no meu último ano de faculdade. E eu tive um professor de farmacotécnica industrial. Ele ensinava a gente a trabalhar em escala industrial com medicamentos. E uma vez, numa aula, ele era gerente de uma grande empresa e ele falou assim: olha pessoal, o negócio é o seguinte, o caminho para você desenvolver uma boa formulação de um medicamento é você copiar um que já esteja dando certo. Eu falei, nossa, que coisa maluca, né? Eu falei, como que um professor na universidade vira pra gente e fala que o caminho é copiar? Eu falei, que estranho, né? Eu perguntei, professor, por que copiar? Ele falou, Nilson, se você tem um modelo que está dando certo, você precisa entender por que aquele modelo está dando certo, você precisa fazer que aquilo dê certo, sendo produzido por você, e depois que você aprender o processo, aí você melhora o processo e quem sabe você pode até desenvolver algo inovador. Eu falei, nossa, que interessante. E isso marcou. Olha, gente, agora em dezembro vai fazer 26 anos que eu me formei. E essa aula foi uma das aulas que eu tive em 1994. Será que impactou alguma coisa? Será que ficou alguma coisa dessa conversa? Claro que ficou. Então, principalmente para as pessoas que estão começando, ou então para as pessoas que estão caminhando na jornada da estética, o que você tem que fazer? Primeira dica dessa noite: você tem que procurar profissionais experientes e que tenham credibilidade, porque ter credibilidade não é postar antes e depois e ficar com blá blá blá. Credibilidade é falar assim, ó, faz assim e assim vai dar certo, e você vai lá e consegue reproduzir, e que te ajuda com conteúdo, com informação, que tem disponibilidade para te dar um suporte. Então, quando você encontrar alguém desse tipo, o que você vai fazer? Vai pegar as informações que ele te dá. Às vezes, você nem vai acreditar na informação. Mas se ele mostrar para você credibilidade e você tiver aqui, olha, a base da anatomia, fisiologia, farmacologia e bioquímica, acabou. Então, com aquela base, aquela diretriz, aquela informação que a pessoa está te dando, se você encontrar nela aquela coluna dorsal que dá para acreditar, aí você testa. E é testar, testar e testar. Não é fazer uma vez e pronto, acabou. Não vou fazer mais, não deu certo. Vou ir tentando. Hoje eu vejo na estética assim, cada dia as pessoas fazem de uma forma diferente, até procedimentos que já são consagrados.
e elas fazem diferente. E eu fico pensando, por que fazem diferente? Quando uma coisa dá resultado, ela nem sabe qual que foi que deu resultado. Fez tantas outras coisas que ela sabe que teve um resultado. E como que você repete esse resultado? Qual que é a metodologia que você usa para novamente reproduzir aquele resultado? Porque, gente, a gente pode até ter um resultado por sorte. Agora, quando você reproduz aquele resultado várias e várias vezes, aí você tem uma metodologia que está na sua cabeça, e a partir daí você pode começar a brincar, entenda o que eu estou falando como brincar, com esse procedimento. Aí é bacana, aí é bem interessante, tá bom? Então deixa eu só parar aqui para fazer uma observação. Essas lives que nós estamos fazendo essa semana, ontem foi um arraso, né? Ontem a gente bateu aí todos os nossos recordes. Eu quero agradecer a vocês que participaram ontem do nosso podcast, né? Farmacêutico que Lucra. Aí eu vi várias marcações aí, colocando biomédico que lucra, fisioterapeuta que lucra, enfermeiro que lucra. Fantástico isso, gente. Aqui a ideia não é você ser o louco que fatura, não. A ideia é que a gente tenha aí a consciência e a mão boa para fazer um bom faturamento e ter resultado para o seu cliente, porque você só consegue ter bons resultados financeiros se você ter bons resultados clínicos para o seu cliente. Então essa semana foi uma semana de aquecimento, porque segunda-feira começa o workshop Estética Avançada Descomplicada. Então não perca essa oportunidade. Semana que vem serão 3 aulas, segunda, quarta e sexta, que a gente vai te falar o seguinte: olha, você tem capacidade sim de ganhar 10 mil reais por mês, trabalhando 12 horas por semana, com procedimentos estéticos, mesmo que você não saiba exatamente qual protocolo usar, ou até mesmo esteja começando do absoluto zero. Então não perca isso. Se inscreva, participe dos nossos grupos de WhatsApp, Telegram, né? Se inscreva, que o negócio vai ser bom. E é totalmente online, totalmente gratuito. A gente disponibiliza a primeira aula na segunda-feira, a segunda aula na quarta, a terceira aula na sexta. A aula de segunda vai ficar disponível a semana toda. A aula de quarta vai ficar disponível até domingo. A aula de sexta disponível até domingo também. Então não perca, porque na segunda-feira você fala: professor, eu perdi tal aula. Azar seu. Se organize. Se organize e assista. Porque a partir do horário que a aula fica disponível, você pode assistir a hora que você quiser. É uma questão de prioridade. Então aqui na bio tem um link para inscrição, tá? É gratuita, você não paga nada por isso. Daqui a pouco eu vou pedir para o Ítalo publicar aqui para vocês o link para vocês se inscreverem no workshop, que vale muito a pena, tá? Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, que tá o pessoal do YouTube, no Facebook. Tem um povo aqui no Facebook também, viu? Olha lá, Ana Amélia, tem aqui um pessoal. E vamos continuar com o assunto. Partir das informações, conhece o procedimento e aí você começa a trabalhar aquele procedimento, reproduzir várias vezes aquele procedimento, e aí você começa a ter habilidade e depois você desenvolve a capacidade. Por isso que se fala assim, ó, faz. À medida que você vai fazendo e você está atento, percebendo o que está acontecendo, você vai conseguir assimilar, e aí você começa com segurança a desenvolver seus protocolos. Na semana que vem eu também vou te ensinar a desenvolver protocolos, começar a te ensinar a desenvolver protocolos. Por exemplo, você precisa ter critérios para
escolher qual é a linha para tratamento de gordura localizada, por exemplo, que você vai fazer, não é? Porque se você não sabe qual é a linha que você vai trabalhar, aí fica complicado. Fica complicado porque você vai atirar para todos os lados. E isso costuma não dar certo. Isso costuma não dar certo. Então você precisa ter um critério. Por exemplo, quando eu tiver uma prega de gordura acima, estão me pedindo para tirar os comentários aqui. Quando você... Daqui a pouco a gente abre para vocês fazerem as perguntas, tá? Eu vou continuar aqui, depois a gente começa eu abro para vocês fazerem as perguntas. Então, o critério, por exemplo, para gordura localizada, eu quero saber, eu quero ter na minha cabeça assim, o que eu vou avaliar para poder ter um procedimento de sucesso. É prega de gordura? É medida? O que eu vou oferecer para o meu cliente? Eu vou oferecer redução de medida ou perda de peso? Posso oferecer as duas coisas, se eu tiver um critério para isso. Se eu souber que aquilo que eu estou utilizando tem capacidade de oferecer isso. A gente precisa ter integridade, gente, para oferecer as coisas. Se a gente tem integridade, se a gente tem fundamentos para trabalhar aquilo, aí fica muito bom, né? Gordura localizada de celulite, gente, parece que não, todo mundo quer começar por aí, mas é um grande desafio, porque você depende de várias variáveis que podem fazer com que o seu tratamento não dê certo. E aí o que você precisa fazer? Bom, eu preciso pensar o que eu vou fazer para oferecer para o meu cliente um tratamento que dê certo. Então você começa com uma anamnese, onde você vai ouvir o seu cliente e saber o que ele está pensando e o que ele está esperando do seu tratamento. Essa é uma parte muito importante. Então, e é importante quando você trabalha com corporal, falar para ele, olha, minha responsabilidade é grande? Com certeza é, mas a sua também não é pequena, porque eu vou fazer os 200% dos 50% que eu tenho para fazer para você, mas agora você vai ter que fazer muito bem feito os seus 50%, entendeu? Você vai ter que fazer atividade física, você vai ter que tomar cuidado com a sua alimentação, você vai precisar usar o home care do jeito que eu estou te falando, e aí você faz um conjunto, estabelece uma linha de raciocínio para você, para o seu cliente, customizada, para atender a necessidade daquele seu cliente, e aí você começa a ter resultados. Se você começou a ter resultados, anote. Cada sessão, avalie novamente o seu cliente, porque assim, olha, cada centímetro que você consegue ajudar o seu cliente a reduzir é motivo de festa, é motivo de alegria, e o seu cliente sabe disso. Então, quando você verifica que a medida diminuiu, você já pergunta assim para ele, você sentiu essa diferença na sua calça? Quando você faz esse tipo de pergunta, automaticamente a pessoa vai responder sim ou não. Se ela responder sim, você ganhou um cliente, porque ela já viu que aquilo que você está fazendo dá certo. E quando foge um pouco do resultado, ela já dá justificativa. Não, que esse dia eu tive que participar de um almoço, esse dia eu fiz um churrasco, esse dia eu tomei muito refrigerante, esses dias eu fiz isso, esses dias eu fiz aquilo. E quando a gente trabalha com facial, você tem ali um problema que ele é latente, tá? Por exemplo, quando a gente fala de facial, a gente vê lá melasma. Quando chega uma pessoa aqui na minha clínica e quer falar sobre melasma, eu falo para ela, se quiser fazer tratamento eu faço, tenho esse tratamento, mas costuma dar pouquíssimos resultados, né? De 100%, 10% das pessoas saem com um resultado aqui. E aí você pode falar assim, dessa maneira eu perco o cliente. Não perco,
porque ele não faz o tratamento de melasma, depois ele vem e faz toxina botulínica, depois ele vem e faz uma mesoterapia, depois vem e faz sei lá o que. Eu costumo dizer para os meus clientes, principalmente no primeiro contato, que só faz procedimento comigo quem quer fazer. E depois de ser esclarecido. Vi muitas clínicas de estética, eu sou um pouco curioso, eu gosto de ver o trabalho das pessoas e já fiz algumas parcerias. Que o lema das pessoas era passar o cartão do cliente. Passar o cartão do cliente. E olha só, a gente não tem mais cliente bobo, tá, gente? Então o cliente hoje ele conhece, porque como tem muita variedade de profissionais e quem gosta de estética ele vai aqui, vai ali, mais ou menos até a hora dele achar a pessoa certa. Então ele sabe daqueles que quer só o cartão de crédito dele. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então uma hidratação facial, puxa, eu sempre falo aqui também que uma das substâncias que você não pode deixar de ter é ADN para fazer uma boa hidratação facial. Ela junto com a vitamina C, com ácido glicólico, às vezes não dá para investir no Skin Buster, que é mais caro, mas essa combinação já é algo que faz com que o cliente sinta a diferença, tá? E ele sinta a diferença e fala assim, tá valendo a pena o que eu estou passando, a dor que eu estou sentindo, o resultado que eu estou tendo, tá valendo a pena. E geralmente é assim. Eu costumo brincar que eu trabalho com drogas lícitas, né? E que causam dependência. A pessoa, quando gosta de um procedimento estético, ele faz o seguinte, fala assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí cabe também a mim, né, saber o que eu vou fazer para não exagerar, para não trazer aquilo que era uma boa solução para mim, transformá-la num problema, tá? Então, é assim, melasma dá problema, eu sei que tem, mas tem a olheira que dá para trabalhar, tem a papada que a gente consegue trabalhar, a hidratação facial como um todo. Então, muitos profissionais, principalmente os meus colegas farmacêuticos, quando a gente fala de qual substância usar e resultado que ter, a primeira coisa que um farmacêutico pergunta é assim, olha, qual é o mecanismo de ação dessa substância? Esse daí é um desafio grande. E eu vou te explicar por quê. Toda a estética avançada e invasiva, ela está sustentada, vou falar isso sem medo, tá, gente? Porque eu pesquisei, estudei para isso. Toda a estética avançada e invasiva, ela está alicerçada na legítima mesoterapia. E qual um conceito assim primário da mesoterapia que a pessoa precisa entender? É uma coisa que eu falo sempre, menos é mais, mas eu vou te falar o que é esse menos. Dr. Pistor, né, o desenvolvedor da mesoterapia, e ele quando desenvolveu, o objetivo dele nem era o estético, depois tiveram profissionais inspirados e inteligentes que conseguiram trazer a mesoterapia para nós, e hoje tudo que a gente faz tem um dedinho da mesoterapia. E ele fala o seguinte, Dr. Pistor, que falava, né? Ele fala que a mesoterapia, ela tá ali entre a homeopatia e a alopatia. Nossa, aí você fala assim, ó, praticamente zero de substância ativa com uma potência absurda. Então a meso, ela trabalha aí. Por isso que é meso, né? Meio, né? A mesoterapia, ela tem esse significado. Então, o que você faz? Quando você pensa em mecanismo de ação, você vai sempre exercer o exercício da correlação, né? Então, a correlação, ela é demais de importante. Porque, por exemplo, eu tenho que pensar, quando eu comecei a trabalhar com mesoterapia, eu via que ela tinha uma relação muito forte com nutrição parenteral. Eu tinha trabalhado em hospital também,
E eu falava assim, nossa, isso daqui tem substância que tem nutrição parenteral, como é que é isso, não sei o quê. Então eu ia lá, estudava aquela substância de nutrição parenteral, via qual era a relação com o procedimento e falava, ah, então é assim. E é assim que a gente aprende qual é o mecanismo de ação da substância, por comparação. Você não vai achar um livro, você não vai achar um compêndio farmacêutico, farmacológico, que vai dizer que aqui tem todas as substâncias para você usar na mesoterapia estética e a concentração mínima é essa, a concentração máxima é aquela, o efeito colateral é aquele e outro. Dificilmente. Eu nunca vi esse tipo de material. Mesmo porque precisa de muito estudo científico para você afirmar categoricamente. Mas o que eu faço muito, que é uma dica que você tem que anotar aí, é eu pegar lá as informações dos distribuidores de matérias-primas farmacêuticas, né? E eu pego a monografia daquele pessoal que desenvolveu aquilo, desenvolveu aquele produto. E aí eu vou lá e estudo o mecanismo de ação. Geralmente, esses mecanismos de ação, essas monografias, ela fala de uma administração oral ou até uma administração tópica. E aí, o que eu faço? Eu transporto essa informação para injetável. Guardadas as proporções, não me dá uma exatidão 100%, mas me dá um norte. Então, quando você pergunta para mim assim, de onde que você tira essas informações dessa origem? Então, por exemplo, quem está aqui sexta-feira de noite, está aprendendo. Se você aprendeu essa frase, já tá bom pra caramba, você já pode até dar boa noite e dormir, porque essa é a frase, tá? Essa é a frase. E a gente precisa estar em constante desenvolvimento. Por isso que eu falei para você, você primeiro conhece, copia, adapta, depois cria. Mas você vê qual que é o caminho. Você tem que ter princípios, você tem que ter fundamentos e não preconceitos. Ah, isso não funciona. Aquilo não funciona. Aqui eu trabalho, ali eu não trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, atividade específica, gente. Todo mundo queria ter esse livro na mão, todo mundo queria ter esse PDF na mão, esse e-book na mão. Você tem que exercer essa função mesmo. Efeitos colaterais. Gente, efeitos colaterais não é a mesma coisa que ação adversa, tá? Ação adversa é uma coisa que você não esperava que fosse acontecer, aconteceu. Agora o efeito colateral, você esperar, aplique uma toxina de dor de cabeça. Isso é um efeito colateral porque até é esperado, entendeu? Superdosagem. O pessoal entende, eu falei agora que é a média, né, entre produto homeopático e produto alopático, e a gente trabalha no meio disso. Então aqueles mais ousados, afoitos, eu diria até desavisados, eles acham que por ser uma concentração relativamente baixa de determinadas substâncias, que ele pode exagerar. E é onde a pessoa exagera na concentração e no volume e na superfície de contato. Sai aplicando, né? Sai aplicando, sai aplicando, sai aplicando, achando que com isso vai ter mais resultado. Na verdade, ele está trabalhando ali com uma bomba relógio que pode trazer um problema significativo para ele. Um problema que, de repente, ele não vai saber como lidar. E aí começa o desespero. E dentro do desespero, o que a pessoa pensa primeiro? Parece que na estética, o grande coringa é corticoide, né? E eu não sei ainda como a prescrição ou a venda do corticoide ainda ali não está limitada, como aconteceu com os antibióticos. Eu consigo ir lá e comprar um meticortem com facilidade. Ele é tão perigoso quanto o antibiótico, principalmente nos seus efeitos colaterais. E aí você vê, um profissional teve uma intercorrência, a primeira coisa que ele pensa é usar um corticoide, que não é uma substância que está na sua alçada, não que você não conheça, mas que não está na sua alçada para escrever.
E aí é onde a coisa vai tomando uma dimensão maior. Agora eu vou abrir o chat para ver o que estão perguntando, estão querendo saber. Espera aí, só um minutinho, gente. Tomar uma água. Pode perguntar. Agora está aberta. Pode perguntar. O que você quer saber? Então, para quem chegou agora, o que a gente está fazendo aqui é um aquecimento para o workshop Estética Avançada Descomplicada, que começa dia 26 e vai até dia 30. Todos os dias, às 19 horas, nós vamos liberar as aulas na segunda, na quarta e na sexta. E essas aulas, depois de liberadas, elas vão ficar disponíveis até domingo, às 23h59. A Jana está falando aqui que a saúde estética não tem receita de bolo. Isso eu falo mesmo. Tem até uma aluna da nossa plataforma que ela fala assim que o professor, quando ela fala o professor sou eu, fala que o professor muitas vezes ela queria uma fórmula pronta, e aí eu não dava a fórmula pronta, mas provocava ela a procurar aquela formulação e fazer alguma coisa. Olha aqui, a Kika está perguntando assim: eu gostaria de saber sobre o tratamento oral para melasma. O tratamento oral para melasma, a gente utiliza o Liolá mais polipódio ou piquenogenol, tá? Ele é um uso contínuo, tá? É uma substância que ela também não é tão barata, mas traz muitos benefícios, não só para a pele com melasma, mas para todos os anexos do nosso corpo, cabelo, unha, né? E assim por diante. Tem que atingir o músculo facial para paralisar no botox? Sim, claro, tem que atingir, senão não vai. Tem alguém aqui que quer fazer uma pergunta ao vivo? Eu vou responder se você quiser. Professor, boa noite. Fui procurada por uma paciente portadora de lúpus. Controlada para aplicar intradermo e gordura localizada capilar. Qual que é a sua opinião? Tratamento de gordura localizada e capilar para uma paciente com lúpus. Eu não faria. Todas as pessoas com doenças autoimunes é contraindicado você fazer procedimentos estéticos, porque você não sabe qual que é o gatilho que vai desencadear uma crise naquele paciente. E muitas vezes, como nossos procedimentos, ele não tem estudo científico para falar que promoveu ou não promove algum tipo de intercorrência, então a gente não entra nessa furada, a não ser que seja com uma prescrição médica, coisa do tipo. Então, eu não faria. Qual o livro que você recomenda para quem está iniciando na mesoterapia? Eu não vou te indicar livro não, eu vou te indicar o meu canal no YouTube, profnilsonpita.com.br. Mentira, mas é verdade, lá no nosso canal a gente tem mais de 50 vídeos falando a respeito da mesoterapia. E assim, não sei se todo mundo gosta, parece que sim, né? A gente já passou aqui de 100 pessoas assistindo. Minha forma de ensinar, ela é objetiva, né? Não sei se agrada a todo mundo, mas ela é objetiva. Porque assim, não adianta a gente ficar filosofando. E o livro que eu estudei para começar o meu trabalho com mesoterapia foi Tratado de Mesoterapia, de um dos discípulos do Dr. Pistor. Mas ali ele não falava, tinha um capítulo pequeno, acho que 5, 10 páginas, a respeito de mesoterapia na estética, muito pequeno, mas aí é aquilo que eu te falei agora há pouco, eu fui correlacionando com a minha experiência de farmacêutico, de anos de farmácia, com farmácia de manipulação, drogaria, farmácia hospitalar,
a farmacotécnica, que é a produção de produtos. Então, juntei tudo isso daí e aí a gente tem a informação para dar. Qual canal as aulas estarão disponíveis? Você precisa fazer inscrição, Flávia. Você precisa fazer inscrição no link que está disponível aqui. Você pode rolar aí as conversas. Foi publicado aqui no Instagram, foi publicado no YouTube, no Facebook e também está na minha bibliografia no começo, aqui, Prof. Nilson Pita. Biografia, perdão. Tá? Sou esteticista há 6 anos, trabalho muito com eletroterapia. Posso associar com a meso? Com a meso pressurizada você pode sim. Eu gosto muito, por exemplo, de tratar flacidez com mesoterapia intercalando com a radiofrequência. Dá um resultado fantástico.